Boa noite, meus irmãos. Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, a nossa luz nos envolva na noite de hoje, nos facilitando o entendimento, nos facilitando a compreensão das palavras que serão colocadas essa noite e que nós tenhamos muita força de vontade, muita fé, muita resignação para colocar as palavras que serão colocadas aqui nessa noite, para colocá-las em prática em nossa vida. Porque é muito importante, meus irmãos, que nós que estamos presentes aqui nessa casa de bênçãos, que desde os primeiros momentos do dia começou a ser preparada para que nós, ao entrarmos aqui, recebermos essa energia positiva, recarregarmos as nossas baterias de energias boas, para que nós tenhamos condições de colocar em prática os ensinamentos na nossa casa, no nosso convívio, no nosso trabalho, na nossa vida em geral. A proposta do Espiritismo é bem clara. Todos os ensinamentos que nós aprendemos aqui dentro da Casa Espírita não terão valor nenhum se nós não conseguirmos colocar em prática nas nossas vidas. Vamos ser bem práticos. Todos os ensinamentos trazidos por Allan Kardec, o mentor dessa casa, todos os ensinamentos psicografados nas obras de Francisco Cândido Xavier, e todas as milhares de obras, milhares de cartas que nós recebemos do plano espiritual, através dos estudos que nós fazemos na Casa Espírita, nós temos o dever de colocar em prática na nossa vida. Nos tornamos pessoas melhores, mais pacíficas, mais harmoniosas, mais caridosas, mais compreensivas, principalmente dentro dos nossos lares, com as pessoas que nós convivemos. Porque é ali dentro das nossas casas, dos nossos lares, que nós encontramos, às vezes, os nossos desafetos que nós trazemos do passado. É bom a gente relembrar, para entrar propriamente no tema da noite, eu vou falar um pouquinho sobre o livro Voltei, mas a gente vai relembrar agora os princípios básicos da doutrina espírita. Porque tem muita gente que chega na Casa Espírita pela primeira vez. Eu sei que aqui a maioria já frequenta o Allan Kardec, mas tem muita gente que vem à Casa Espírita pela primeira vez. Mas do que trata o Espiritismo? O que o Espiritismo pode nos oferecer? O Espiritismo, ele tem 5 propostas básicas para nós refletirmos. Primeira proposta, ou primeiro alicerce, o primeiro pilar da doutrina espírita, é a existência do espírito e a sua sobrevivência após a morte, após o desencarne. Então nós continuaremos a existir depois do nosso desencarne. Continuaremos a ser o que nós somos. Se nós somos pessoas boas aqui, espíritos bons, que gostam de fazer o bem, nós continuaremos depois do nosso desencarne, espíritos bons. Continuaremos fazendo o bem. Mas se nós estamos aqui, perdendo tempo, prejudicando as pessoas, fazendo mal para as pessoas, quando nós desencarnarmos, fatalmente nós vamos encontrar um ambiente assim, dessa maneira. Então nós vamos encontrar o que nós estamos praticando aqui. Aí a necessidade de nós estarmos sempre vigiando quais os passos que nós estamos dando na nossa vida hoje. O que nós estamos plantando na nossa vida? Será que eu estou plantando coisas boas? Outro alicerce da doutrina espírita é a reencarnação, que nos fala que nós não estamos aqui nessa encarnação pela primeira vez. Nós já viemos de reencarnações passadas, de onde nós trazemos erros e trazemos acertos. Provavelmente, e a probabilidade é muito grande, de nós estarmos trazendo muito mais erros do que acertos. Porque por isso nós estamos reencarnados aqui num planeta de provas e expiações que está passando por um processo para se tornar um planeta de regeneração, um planeta melhor. Mas é um planeta ainda que nós enfrentamos muitas coisas más, né? Muitas tragédias, muitas desavenças, muitas guerras, um planeta de dores, onde nós sofremos às vezes. Mas é importante nós refletirmos
sobre o papel da reencarnação. Porque, às vezes, a gente vê uma criança tão bem informada, já sabendo matemática, tocar um piano, né? E, às vezes, uma criança que não sabe nem ler, que não sabe colocar o raciocínio em dia. Por que acontece isso? Por que uma criança, às vezes, morre ou vai a óbito já prematura ou assim, uma idade bem pequena? Porque a reencarnação explica isso, né? São espíritos que vêm de outras reencarnações com problemas que precisam ser corrigidos nessa presente reencarnação. Geralmente, nós reencarnamos perto dos espíritos que, às vezes, nós prejudicamos em outras reencarnações. Daí nós nos encontramos em famílias com parentes difíceis, de difícil convivência. Mas são esses parentes difíceis que nos obrigam a aplicar a verdadeira lei do amor. Porque são eles que nos testam se nós estamos realmente aprendendo as lições que nós estamos aprendendo aqui na Casa Espírita. Daí a necessidade de nós começarmos a amar essas pessoas. E às vezes aquelas pessoas que nós consideramos um encosto para nós. Mas são com eles que nós erramos mais. São com eles que nós temos que reatar os laços que nós destruímos no passado. Através da lei de reencarnação, a gente entende isso. Outra pilar da doutrina espírita é a lei de causa e efeito, que fala que tudo que nós estivermos plantando hoje é o que nós colheremos. Se nós estivermos semeando espinhos na nossa vida, nós receberemos a colheita de espinhos. Daí a ideia de nós estarmos sempre semeando coisas boas na nossa vida. Semeando flores, porque nós queremos colher flores na nossa vida. Qual é a destinação que eu estou dando da minha vida hoje? O que é que eu estou fazendo hoje? O que é que eu estou plantando na minha vida? Porque de acordo com o que eu estiver plantando é o que eu vou colher. É um princípio da doutrina espírita. Outro princípio é a comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual, que é incessante. Os espíritos se comunicam com nós constantemente, a toda hora, a todo minuto, a todo segundo. Nos mandam pensamentos bons e pensamentos maus. E nós emitimos pensamentos bons e pensamentos maus. Conforme o pensamento que nós estamos emitindo, nós temos uma ressonância no plano espiritual. Se nós temos pensamentos bons, pensamentos elevados, nós atrairemos para junto de nós espíritos que pensam do mesmo jeito. Espíritos mais elevados, que nos auxiliam. Mas se nós tivermos o péssimo hábito de ter pensamentos ruins, pensamentos depressivos, pensamentos de ódio, pensamentos de rancor, de vingança, nós atrairemos para junto de nós espíritos que pensam assim. Porque o plano espiritual está aí. E constantemente eles estão nos assessorando. E nós abrimos esse campo mental através dos nossos pensamentos. Saímos de casa, às vezes, de manhã, para um dia de trabalho, e esquecemos de fazer uma simples oração. Nós saímos correndo, simplesmente porque estamos atrasados. É o péssimo hábito de levantar atrasado. Saímos correndo para enfrentar o trânsito e não fazemos uma oração. Se soubéssemos a importância que tem para a elevação do pensamento uma oração, nós faríamos oração de 5 em 5 minutos. Porque a oração faz o nosso campo de pensamento melhorar tanto que os amigos espirituais nossos, que não são poucos, vêm todos nos assessorar enviando-nos pensamentos bons. E nós começamos a ter um dia mais feliz e mais tranquilo. É muito importante que nós pensemos nisso. De ter o hábito de fazer oração em todos os momentos da nossa vida, do nosso dia. E nós esquecemos. E nós nos deixamos nos levar pelos pensamentos que andam por aí. Essas notícias ruins que estão aí na televisão, essas notícias de políticos, que essas coisas, a gente vai se ligando com essas notícias e o nosso pensamento vai baixando o nível, e quando a gente vê, a gente está muito mal assessorado por espíritos, muito mal informados, que vêm nos prejudicar. E a gente começa a sentir mal, a gente
começa a se sentir infeliz, começa a reclamar das coisas. Isso é tudo espírito que se aproxima da gente. Outro ensinamento da doutrina espírita é a evolução progressiva dos espíritos. Isso é muito bom para a gente saber. Um dia, não vai ser agora, um dia nós seremos espíritos tão perfeitos que nós seremos anjos. Essa é a nossa destinação. Esse é o nosso caminho. Apesar de, às vezes, a gente não querer. Apesar de nós querermos sempre pegar um atalho, mas a nossa destinação é a perfeição. Um dia nós seremos perfeitos. Espíritos iluminados, capazes de amar as pessoas. Amar realmente. Nós estamos tentando, mas um dia nós vamos amar realmente. Um dia nós vamos chegar no trânsito e uma pessoa vai bater no nosso carro e a gente vai descer e vai falar assim: você tem seguro? Ela vai nos falar: não, não tenho seguro. Ah, não tem problema, eu tenho seguro, pode deixar, eu pago tudo. Vamos tomar um café, vamos, pode ficar tranquilo, eu vou consertar tudo. Esse é um espírito elevado, mas a gente não tem essa condição ainda. Mas um dia nós vamos ter. É a nossa destinação. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, se intitula Não se pode servir a Deus e a Mamon, o evangelista Lucas, no capítulo 16, versículo de 19 a 31, ele narra uma parábola que Jesus conta, que fala que havia dois homens. Um homem muito rico e Lázaro, um pobre que vivia à sua porta. Vivia das migalhas que caíam da sua mesa. Lázaro não tinha outra destinação senão ficar lá na porta e os cachorros vinham lamber as chagas de Lázaro. Tamanha pobreza dele. E o rico não estava nem aí com Lázaro. Nem dava assistência. Mas um dia, eis que o rico desencarna. E naquela semana, desencarna Lázaro também. E chega lá no plano espiritual, o rico vê Lázaro tudo iluminado. Muito bem iluminado, lá junto com Abraão. Ele fala: Abraão. E ele fica: nossa, Lázaro, permita que Lázaro venha aqui e molhe a ponta do dedo na água para colocar na minha língua, para saciar minha sede, que aqui está tanto calor aqui, que eu não consigo aguentar esse tamanho de sofrimento. Permita ele, Abraão. E Abraão fala para ele: não, eu não posso permitir. Porque esse sofrimento, é você que pediu isso. Porque quando você estava aqui encarnado, você tinha tudo. Você não prestava atenção nos pobres. E Lázaro só sofria. Só que aqui no plano espiritual mudou. Agora Lázaro está aí. Não, mas permite, pai Abraão, que Lázaro volte lá para minha casa e fale para os meus 5 irmãos o sofrimento que eu estou sofrendo aqui, o que eu estou sofrendo aqui no plano espiritual. Aí Abraão olha para ele: mas eu já mandei os profetas, eles avisaram a todo mundo, e vocês não deram nem importância aos profetas, até mataram os profetas. Por que eu vou mandar novamente? Mas permita que ele avise, porque ele vendo um dos mortos falar, eles vão tomar uma atitude e vão começar a ajudar os pobres, vão começar a mudar de vida. Não, ainda não vou permitir. E assim é a história. Aí eu lembrei nessa passagem, eu acho muito interessante, do livro Voltei. O livro Voltei é um livro muito bom. Acho que muita gente aqui leu o livro, deve ter aí na biblioteca para vender ou para emprestar. Sair daqui, pegue o livro para ler. Esse livro é muito interessante a gente ler. Nós espíritas temos que ler e estudar esse livro. O livro Voltei, ele foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e trata da vida de irmão Jacó lá no plano espiritual. Mas para entender esse livro, a gente tem que saber quem que foi o irmão Jacó, esse espírito que mandou essa mensagem através do Chico Xavier. O irmão Jacó é o apelido que Frederico Figner usou para passar essa mensagem para o Chico Xavier. Frederico Figner
Ele nasceu na Tchecoslováquia, era judeu, no começo do século de 1800. Ele saiu com 15 anos de idade, ele saiu da Tchecoslováquia e foi para os Estados Unidos com o objetivo de ganhar a vida para mandar dinheiro para os seus pais, que a pobreza na Tchecoslováquia naquela época era muito grande. Ele foi para ganhar dinheiro com 15 anos de idade. Ele foi para os Estados Unidos para ganhar dinheiro, para mandar dinheiro para os pais e para mandar dinheiro para as irmãs. E naquela época as irmãs precisavam casar e precisavam pagar o dote. Então ele foi ganhar um dinheiro para mandar para as irmãs. E ele chegou nos Estados Unidos, coincidentemente, na época que Thomas Edison tinha colocado uma máquina no mercado, que era o fonógrafo. E ele acumulou umas economias e foi lá e comprou um fonógrafo e uns disquinhos, uns cilindros para gravar a voz. E ele chegou nos Estados Unidos e começou a fazer exibições e percebeu que o pessoal se interessava em gravar a voz e exibir a voz. E pagavam por isso. Aí ele pegou um navio e foi para o México. Na cidade do México, ele começou a fazer as demonstrações do fonógrafo e começou a ganhar muito dinheiro com isso. E ele foi descendo, fazendo essas demonstrações pela América Central toda, acumulando uma certa fortuna. Parou em Belém do Pará, onde ele começou a fazer essas exibições e, consequentemente, começou a ganhar muito dinheiro. Desceu a costa brasileira, foi até o Rio Grande do Sul e voltou para o Rio de Janeiro, onde se estabeleceu. Já com muito dinheiro, ele colocou um comércio, a Casa Edison, especializada em vender fonógrafos. E teve muitas encomendas. Mas ele era um homem de visão e ele percebeu que lá nos Estados Unidos já estava saindo uma novidade na área de gravação de voz. Ele importou de lá o gramofone e o disco. Foi a primeira importação de disco de gravação de voz que teve aqui no Brasil. Importou gramofones e começou a vender na Casa Edison. Teve muitos pedidos. Aí ele percebeu que ele podia gravar um disco aqui no Brasil. Aí ele ele pôs a gravadora Odeon. Foi a primeira gravadora musical aqui do Brasil. O primeiro disco gravado foi na Casa Odeon. Com isso ele teve muitos pedidos, foi acumulando muito dinheiro e ganhou muito dinheiro. Mas Frederico Figner, o Fred Figner na época, ele não era religioso não, ele era ateu. Mas ele tinha um contato com a doutrina espírita, através de um amigo dele, o Pedro Saião, que passava todos os dias na Casa Edison e fazia palestras sobre o espiritismo. Ele falava, eu não acredito muito sobre o espiritismo não. Mas ele começou a dar atenção. Até que um dia, ele foi para São Paulo, que tinha uma filial em São Paulo, ele foi para São Paulo e ouviu de um funcionário dele o relato que a esposa estava passando muito mal. Ela precisava fazer uma cirurgia muito minuciosa e não sabia se ia se recuperar. Aí ele teve ideia de falar com Pedro Saião. Ele falou assim, Pedro Saião, se você quer provar a existência mesmo desse espiritismo, se é verdade, pede lá para os seus amigos espirituais para receitar uma receita de remédio para essa mulher, que está lá em São Paulo. Se eles mandarem receita e ela se curar, eu vou acreditar nesse espiritismo. Pois bem, Pedro Saião foi lá na Federação Espírita Brasileira, lá no trabalho, chegou uma receita para a mulher. E ele pegou imediatamente, mandou para São Paulo, viu a receita e a mulher ficou curada em 15 dias. Em 15 dias ela saiu. Ele falou, nossa, aí tem alguma coisa. Realmente o espiritismo parece que funciona. Outro caso também foi uma pessoa que passou por ele, pedindo ajuda, e ele ajudou a pessoa e pensou assim, bom, se Jesus realmente é bom, se Jesus realmente é justo, eu pediria para ele, através de oração ele fez isso, pediria para ele ajudar essa pessoa, para que ele encontre um emprego. E 15 dias depois, o rapaz passou na loja, na Casa Edison, e falou para ele, agradecendo, que ele tinha arrumado um emprego. E realmente tinha aparecido um emprego para ele de onde ele menos esperava. Aí ele falou, nossa, o espiritismo realmente
é uma coisa para ser analisada. Coincidentemente, a filha dele mais velha veio a desencarnar. Foi um sofrimento muito grande na vida dele. Ele pegou ele e a família dele, a mulher, e foram para Belém do Pará, onde tinha uma médium de materialização. Lá ele teve o contato com a materialização do espírito da filha dele, que mandou muitas mensagens para ele. No retorno ele falou, não tenho dúvida, e se tornou espírita. Espírita praticante. Ele trabalhava na Federação Espírita Brasileira de manhã, à tarde e à noite. Aplicava passes, ele dava receitas, ajudava as pessoas, subia os morros do Rio de Janeiro ajudando as pessoas, distribuindo cestas básicas, porque ele tinha muito dinheiro para ajudar as pessoas. Ele trabalhou muito na doutrina espírita, fez muita caridade. Ele pegou e colocou a doutrina espírita a serviço da população. Ele praticava muito bem mesmo. Ele chegou a ser presidente da Federação Espírita Brasileira. E quando ele estava doente, já há mais ou menos 80 anos de idade, ele resolveu que quando ele desencarnasse, falou para as pessoas, quando ele desencarnasse, a primeira coisa que ele ia fazer, quando estivesse do lado de lá, era mandar uma mensagem comprovando a existência da vida após a morte. E assim foi. Ele desencarnou. Mas pensa um homem que depois do desencarne, o trabalho que deu. A gente lê no livro Voltei, realmente o trabalho que os espíritos que assistiram esse desencarne tiveram para auxiliar o Frederico Figner depois do desencarne. Inclusive ele narra a passagem do velório dele, porque ele não pôde chegar imediatamente no velório dele. Ele teve que ter todo um preparo para aguentar as emanações que estavam vindo do velório dele. Porque o velório era muito concorrido, porque ele era uma pessoa muito famosa no Rio de Janeiro. E lá dentro, os amigos que ele achava que eram amigos, estavam todos vibrando numa sintonia muito ruim que estava fazendo mal para ele espiritualmente. Ele só encontrou um pouco de paz que os mentores espirituais que estavam auxiliando ele, levaram ele lá para fora e tinha um grupo de pessoas que estavam chegando de carro e estavam fazendo uma oração para ele, e foi onde ele equilibrou o espírito, onde ele se equilibrou, porque ele estava totalmente desequilibrado. É muito importante a gente prestar atenção nisso, porque às vezes a gente vai em algum velório e a gente esquece também de fazer uma prece pelo falecido. E às vezes a gente até gera um comentário que não pode ser falado. No livro Voltei, ele narra todas essas situações. Mais interessante é que a gente vê a dificuldade de um espírito que sempre se dedicou a fazer o bem, sempre se dedicou a fazer a caridade, o que ele enfrentou depois do desencarne. É um alerta para nós todos, espíritas, que às vezes pensamos que só vir à casa espírita, estudar a doutrina espírita, tomar os passes aqui na casa espírita, fazer e participar do trabalho de caridade, ajudar as pessoas, é suficiente para a gente ter um desencarne e ser recebido lá no plano espiritual, lá em nosso lar. Não é suficiente. A gente tem que fazer o bem, a gente tem que ajudar as pessoas, a gente tem que estudar, mas a gente tem que pôr no nosso coração. A gente tem que aprender a ajudar as pessoas, mas aprender a ver o sofrimento daquela pessoa que está precisando de ajuda. Por que ela está sofrendo? A gente tem que sentir a dor do próximo. A gente tem que se aproximar das pessoas. A gente tem que aprender a sair do nosso mundinho, daquele mundinho fechado nosso, que só reclama, que não vê as bênçãos que Jesus, que Deus nos manda constantemente em nossas vidas. Essa mudança que a doutrina espírita nos propõe, que nós consigamos fazer essa mudança o mais urgente possível na nossa vida. Que esses estudos que a casa coloca em nossa vida, né, coloca no dia a dia aqui, que são ótimos, mas que façam parte realmente para o nosso crescimento espiritual. Porque não adianta a gente vir aqui e não colocar em prática.
principalmente dentro da nossa casa. Por exemplo, você chega em casa, depois de um dia de trabalho, a tua esposa também chega em casa, você pega, vai lá deitar no sofá e a tua esposa, cansada também, vai preparar o jantar. Mas você não pode largar o teu descanso e ir lá ajudar a tua esposa também? É uma maneira de você ajudar e também provar que você está evoluindo espiritualmente. São pequenas coisas que provam a nossa mudança realmente dessa proposta do Espiritismo. A gente não precisa estar querendo mudar muito, mas pouca coisa dia a dia, no trânsito, na convivência com as pessoas, nos tornando pessoas melhores. Aí as pessoas vão olhar para a gente e falar assim, nossa, você está indo lá no Espiritismo, mas você está mudando mesmo. Você está se tornando uma pessoa melhor mesmo. E as pessoas vão questionar você. Nossa, realmente estou vendo uma mudança na tua vida. Mas você sabe que essa mudança não está sendo fácil, não. A gente se conhece. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho coloca muito bem isso. O meio mais prático e mais seguro da gente se renovar é a gente se conhecer. E a gente tem que se conhecer. A gente tem que saber das nossas reais, né, condições. A gente não pode se enganar. Porque corre o risco da gente chegar lá no plano espiritual e dar o mesmo trabalho no plano espiritual que o Frederico Figner deu. Apesar deles trabalhar muito pela doutrina espírita. Ele ser muito atuante na doutrina espírita. Espero que essas palavras, meus irmãos, sirvam de motivação para que, ao sairmos daqui hoje, todos nós, decidamos realmente a mudar em nossa vida. Mudar mesmo. Principalmente na convivência lá de casa. A nos tornarmos pessoas melhores. Não precisa tornar aquela pessoa angelical, não. Mas amanhã, a promessa é nós sermos melhores. Na nossa família, na nossa cidade, em todos os lugares que nós passarmos. Que nós tenhamos condições de sermos pessoas que falam, e fazem e espalhem a palavra de Jesus, a luz de Jesus em todos os lugares. Para encerrar, eu gostaria de falar a respeito do culto do Evangelho no lar. Calculo aqui que todo mundo deve fazer o culto do Evangelho no lar. Todas as famílias que estão aqui presentes deveriam fazer o culto do Evangelho no lar, se não o fazem. É simples, rápido e produz muitos bons frutos na nossa casa, no nosso lar. Primeiramente, um dia da semana, a gente reúne a família. Pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo, coloca uma jarra de água para fluidificar, prepara lá o ambiente. Na hora que você marcou, por exemplo, lá em casa a gente faz no domingo às 8 horas da noite. A gente senta lá na mesa, faz a prece inicial, uma oração simples, agradecendo a oportunidade de estar reunido com a família, agradecendo aquele lar, aquele teto que nos acolhe. Faz a prece inicial, lê um trechinho do Evangelho, comenta esse trecho lido. Feito isso, a gente pode ler uma mensagem também, do livro Fonte Viva, aquele livro da série Pão Nosso, muito bons livros. Aí você faz a prece final. Na prece final, você pede para os amigos espirituais que eles estarão presentes na tua casa, porque você acertou com eles a presença deles, e eles estarão lá, para eles colocarem paz, harmonia, muita luz no teu lar. E eles colocam. Eles colocam e pacificam o seu lar. Feito isso, encerrou-se o Evangelho no lar, pede a fluidificação das águas, que lá sejam colocadas também o remédio que você está precisando, eles colocam. Está muito nervoso, eles colocam o calmante. E você se acalma. E feito o Evangelho no lar, toda a família que faz o Evangelho no lar, obtém dentro da casa muita paz, muita harmonia, muito entendimento.
o diálogo começa a existir novamente, as crianças ficam mais pacificadas, fica uma beleza o lar da gente. Então a gente deve fazer o culto do Evangelho no lar. A gente pensa, hoje em dia, quando a gente constrói uma casa, em colocar cerca elétrica, né? Cães, câmeras para defender a casa, e a gente esquece de colocar Jesus dentro de casa, através do culto do Evangelho no lar. Forma-se uma barreira de luz em volta da casa, e espíritos mal informados, espíritos maus, não conseguem entrar naquilo. Então, gente, vamos fazer o culto do Evangelho no lar. É muito importante. Obrigado. Tenhamos todos uma ótima semana cheia de paz e de muito amor. Muito obrigado.